Meninos, a gente pediu para vocês trazerem um objeto, alguma coisa que represente, né, a paternidade na vida de vocês. Estou curiosa para saber o que vocês trouxeram. Já vi assim rapidamente, mas queria que vocês contassem um pouquinho da história. Rodrigo, primeiro eu quero saber de você, porque eu gostei muito dessa frase aí. Sonhe alto, minha pequena. Achei lindo. Por que ela é tão importante para você, essa placa? Porque esse quadro, eu e minha esposa compramos antes da Maria Eduarda nascer. E representa bastante porque a gente quer que a Maria Eduarda tenha os sonhos dela. Que ela tenha uma profissão na vida, que ela faça as coisas que ela queira. E depois de um determinado momento da minha vida e da vida da minha esposa, que nós nos convertemos ao cristianismo, a gente quer que esses sonhos que a minha filha tem estejam alinhados com os sonhos de Deus. Então, sonhar alto é para o céu também. Exatamente. Então, assim, sonhar alto conforme Deus manda, conforme Deus quer. Legal. Então, a gente quer que os sonhos dela sejam iguais aos sonhos de Deus. Ai, que lindo. Perfeito. Então, é isso que a gente sonha para ela. Para ela ir no caminho do bem, apesar de tudo, assim, independente do que ela escolher, do que ela fazer na vida, né? O mundo não vai mudar. A gente quer transformar a Maria Eduarda em uma pessoa que ela seja boa para o mundo e reflita essa luz para o mundo. De dentro para fora. Exatamente. Legal, lindo, adorei. Adorei. Muito legal. Você pensa em ter mais? Olha eu. Eu gostaria, mas já não dá mais. Entendi. Conta você, Guilherme. Vocês são pai de uma também? Tô curiosa. Pai de uma também. Isso puxa um pouco a pergunta que você fez antes da questão de você querer que fosse menino ou menina, né? Aquele pensamento. E essa camisa aqui do Flamengo, ela reflete muito o meu mundo se transformando cor-de-rosa, assim, quando ela nasceu. Né? Mais uma vez, tô quase chorando de novo. Só de ver aqui, lembrar dela, assim, ela me emociona. Mas, assim, foi essa camisa que, quando eu vi, assim, quando eu comprei, me remeteu muito a isso, sabe? O fato dela ter transformado muito a minha vida. Então, quando você perguntaram assim, leva alguma coisa que vai te remeter, assim, a sua paternidade, tudo. Então, essa camisa mostra, de fato, assim, o meu mundo se transformando, né? E, assim, hoje eu acho essa camisa mais bonita que a camisa original do Flamengo. Então, realmente, o meu mundo se transformou com a vinda dela. Então, essa camisa demonstra muito isso. Legal. Você acha que quando você diz que está entrando nesse mundo também, você entende que é um lado de empatia, de bom senso, para você criar uma criança? Você está entrando, você teve que entrar no mundo, no caso da menina, né, para prestar atenção nela, para ser um pai legal. Tipo assim, para você estar presente de fato, você teve que começar a compreender esse outro lado da vida. Eu tive que aprender até a fazer ponta de balé. Faz parte. Com ela. É isso. Então, assim, e uma coisa é fato, como é um sexo oposto, você tem que aprender a respeitar e passar isso, questão do corpo, né, o respeito, mostrar como que é o respeito que eu tenho pela mãe dela, o respeito por ela, para ela também ter isso como uma referência para a vida dela. Então, assim, de fato, tem que entrar no mundo, tem que entender. Olhar para outro ângulo. Olhar para outro ângulo totalmente. Você já carregou mochila rosa, pendurada? Total, né? Eu acho que... Não, e assim, uma vez eu recebi um vídeo de um pai passeando com a filha, ela de vestidinho e ele com roupinha de balé. Eu falo, cara, eu vestiria com ela se ela quiser sair comigo, porque assim, por ela eu me coloco a qualquer disposição para estar aprendendo mesmo, ter uma visão do âmbito dela, né? Feminino, de menina, né? E então eu tento ao máximo realmente estar ali por ela. Legal. Você, o Pierre, me conta. O que representa o seu objeto? Mostrar meu objeto? Faz o suspense. Mas eu vou mostrar. Antes só, eu me lembro que no primeiro aniversário da Paloma, minha mais velha, uma coisa que o Rodrigo falou de sonhar alto, aí tinha uma história de fazer discurso, né, no aniversário. Eu me lembro que a primeira coisa que me veio à cabeça foi assim, eu quero que a Paloma seja cidadã do mundo. Eu quero que ela seja independente, que ela possa emitir a luz dela para o mundo, que ela possa brilhar. Me marcou isso também muito quando eu vi a frase do Rodrigo, lembrando do que eu falei no aniversário de 1 ano, lá no fogão de lenha para do canto, que nem existe mais. Mas eu me lembrei disso, que eu quero que ela seja cidadã do mundo. Tive muito aniversário lá. E eu já repeti muitas vezes essa frase, que na época eu nem preparei, ela me veio à cabeça. E as minhas têm a rosa, as minhas têm a vermelha e preta, tem todas essas daí. Isso é demais. E o meu objeto tem um pouco a ver com a minha história no futebol, porque é o seguinte, essa é uma medalha da FIFA, de futebol de areia.
Eu digo que o atleta que ganha o Campeonato Mundial da FIFA, ele está doutorado no esporte. É mais ou menos o que um professor ou um acadêmico faz quando recebe um título de doutorado. Só que a Paloma nasceu, eu tinha 30 anos. Eu devia ter ainda uns 8 anos de carreira pela frente. Eu era goleiro, então a gente é mais longevo no esporte. Só que eu descobri uma coisa, quando ela nasceu, que eu gostava mais do que o futebol. Que era a minha filha. E aí, eu acho que a gente não falou, mas vai a menção honrosa às nossas esposas, né? Porque se a gente entrou no mundo cor-de-rosa, Sim. no primeiro momento, quem dava essas diretrizes lá em casa era minha esposa. Vai ali, não vai por aqui, faz isso, não faz aquilo. E pra gente é muito difícil mergulhar nesse mundo sem conhecer. Mas vocês estão criando em 2 também, né? Então você acaba que olhava muito pra ela. Por isso que eu acho que vale a menção honrosa, sabe? Porque eu tive irmão. A maioria dos meus primos são homens, então não tinha muita menina na minha casa. E aí, quando eu descobri uma coisa que eu gostava mais do que o futebol, que era minha filha, esse campeonato estava por vir. Ela nasceu em julho e eu perdi o primeiro dia dos pais. Eu tive que fazer uma pré-temporada em Copacabana, depois viajar para Portugal. E eu me lembro que ela não tinha um mês de vida, ela nasceu em 4 de julho. Que é da independência dos Estados Unidos. Eu sou de 12. E Dia dos Pais, segundo domingo de agosto. Então eu viajei no início de agosto. Eu me lembro que eu tive uma crise de choro no berço dela, porque eu estava indo fazer até então a coisa que eu mais gostava. Mas eu descobri que tinha uma coisa mais importante que eu gostava mais. Você se tocou naquele momento. E aí eu botei na cabeça, eu preciso ganhar esse título, porque ele é o doutorado. Eu tô perdendo o Dia dos Pais, eu tenho que ganhar, tem que valer a pena. E depois disso eu preciso ser pai integralmente. Então foi exatamente isso que aconteceu. A gente jogou o Campeonato Mundial da FIFA e eu com 31 anos, que eu fiz 12 de julho, eu disse para todo mundo na seleção brasileira que eu ia parar de jogar. Acabou, gente. Ninguém acreditou. Você vai parar de aparecer na televisão. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, eu nunca joguei para aparecer em televisão. Pelo amor de Deus. É o que eu gosto. Agora tem uma coisa que eu gosto mais. Muito obrigado por tudo, mas agora eu vou cuidar de quem eu quero, da minha filha. Então, essa medalha me marca exatamente o sentimento de paternidade. Porque eu podia ter trazido um brinquedinho, uma camisa, mas esse foi o dia que eu decidi largar o que eu mais amava para uma coisa que eu mais amava ainda que apareceu na minha vida. E como eu disse, não me vejo mais do dia que elas nasceram para trás. Não me vejo mais. É incrível. Perfeito, amei essa resposta. Alguém teve um momento também que comparou outra coisa da vida e lembrou assim, nossa, agora eu preciso ter foco só nisso. Vocês tiveram um lapso assim de mudança? Tipo virada de chave, né? Essa foi a virada de chave. Virada de chave. Na minha vida, minha esposa não acreditou não, mas eu parei. Acho que mudança, assim, um momento, assim, eu acho que não, mas a questão do nascimento, acho que é muito doido. É muito doido. Muito. Pra mãe deve ser um negócio, assim, absurdo, tá? Eu falo, eu não consigo nem imaginar uma mãe tendo, de fato, a partir do momento do parto. Mas o nosso olhar, assim, como pai, assim, chega a ser inacreditável. É divino, é uma coisa que não existe, né? Então, acho que esse momento, realmente, eu acho que o que o Pierre falou, dali para trás, acho que a gente deleta. É isso aí. Exatamente. A gente só vê, acho que quando você vê a criança, quando você pega no colo, quando você vê, assim, a dependência dela inicial, né? Eu lembro de dar os banhos nela e a gente tem que Você deu o primeiro que eu dei. Minha esposa não tinha coragem. Minha esposa não tinha coragem. De dar o primeiro. No chuveiro, por exemplo. Os primeiros, na verdade, lá no TIM foi o pessoal lá que deu. Sim, sim. Mas em casa, assim, no chuveiro, eu que dava, minha esposa ficava até com medo de deixar cair, mas depois Mesma coisa. foi adequando. Mas a dependência dos pais e da mãe também, né, aquilo dali é muito marcante, né? É um marco mesmo. Perdeu o assunto futebol, né? Vitória a gente tava brincando que é muito pequena, né? Uhum. O Rodrigo veio pra cá já percebeu isso. Quando eu entrei, eu acompanhei os 2 partos. Eu tava lá dentro, né? E o primeiro parto, o médico tinha sido meu professor de biologia no Salesiano. Eu estudei na São Domingos até a 4ª série, depois não tinha mais. Eu tinha que ir pro Salesiano. E aí, ele entrou na sala de parto comigo, Pierre, vai lá, e tinha aquelas filmadoras JVC ainda. Cara, na hora que ela nasceu, que o doutor Aloysio puxou, que veio aquele cordão umbilical lindo, que eu nunca mais me esqueço, ele me empurrou. Vai lá, filma. Cara, a bateria desencaixou. E eu perdi o parto dela.
Cara, eu fiquei desesperado, meu Deus, aquilo ficou na minha mente. Aí eu acho que ele ficou tão chateado, que quando a Paloma nasceu, ele pegou e nós saímos da sala de parto para toda a família que estava ali dentro do Santa Úrsula. Lá, parecia um gol do Flamengo. Quando ele saiu, tudo... Aí ele pegou... Pra não deixar o futebol de lado. Isso é bacana. Cara, foi muito legal, muito importante no nascimento. Não, eu não vi o parto da minha filha. Eu tive que ir pra casa, ficar isolado, tudo. Mas Você foi no Covid quando até por nasceu? conta da situação. Durante a pandemia. Tirou ela antes por conta do Covid também. Nossa, foi doideira. Covid também. Então eu fiquei 15 dias pra ver ela. Minha Nossa, esposa que ficou dor. 20 dias. Depois só podia ver uma parte do dia, só Gente, pela tô tarde. triste por você. Na hora que ela nasceu, você viu por celular? Eu vi por... Não, na verdade, nem vi pro celular. Minha filha foi pra lá, minha irmã foi pra lá, porque eu tava com Covid, eu não podia estar junto, ela acompanhou. Meu Deus. E eu fui ver ela 15 dias depois, eu só ficava vendo por vídeo. Por vídeo, já tá por no vídeo, celular. porque o parto eu não vi. Mas depois o pessoal da UTIM, inclusive o pessoal da UTIM foi, lá da parte, foi sensacional. Eles pegaram, filmavam lá, aí botavam pra falar, pra ter a voz, né? Começar a reconhecer. Então, assim, mas o dia que eu encontrei ela lá, assim, esse dia foi... O dia que você conheceu pessoalmente? Pessoalmente, O dia de foi ouro. tremendo. Que doideira. O dia que você conheceu pessoalmente foi mais doido do que o dia que você viu por vídeo? Não, sem dúvida, sem dúvida. Por vídeo, você ainda fica com aquela impressão assim, cara, parece um boneco, né? E você fala, né, com amor e tudo, né? Mas assim, ainda parece ter uma barreira pra quebrar ali, né? Sem dúvida. O encostar na mãozinha dela, assim, eu acho que o tato, assim, eu acho que eu sou muito de tato e quando eu cheguei lá e pude pegar na mãozinha dela por dentro, assim, e tudo, ela era muito pequenininha, e depois fazer canguru. Eu fiquei fazendo canguru com ela durante uma semana, né? E tinha que fazer, e aquilo, esse tato, esse encosto, esse aconchego, assim, cara, aquilo transforma. Nossa, desculpa, essa resposta me pegou de surpresa. Pegou. Você chorou muito no dia que você não viu no parque, de demais, tristeza, assim? Demais. Você não tava lá. Eu não tava, e assim, só que foi um momento muito diferente, assim, né? Eu puxo pra Deus porque realmente você fez muito presente na minha vida. Eu tava em casa, meu cunhado foi pra minha casa, ele ficava da sala me vendo lá no quarto, eu ajoelhado orando e de olho fechado, só que assim, eu entrei num momento, parecia que eu tava vendo os cortes da médica e orando, porque minha esposa, ela tem uma questão de saúde que é uma plaquetopenia e qualquer corte sangra muito. E o parto, a minha preocupação, além da minha filha, também era minha esposa. Sangrar muito e não conseguir ter hemorragia, né? Só que o que acontece? Foi um parto sem sangue. Um parto sem sangue. Minha filha nasceu, minha esposa... Eu perguntei pra médica como foi. Ela falou assim, Guilherme, não tive que utilizar nada de bolsa de sangue, porque assim, não teve. Fui fazendo, então assim, e na minha cabeça parecia que eu tava vendo tudo, sabe, acompanhando, então foi um momento muito bonito, muito marcante, no sentido assim, espiritual, e eu tenho certeza que foram momentos importantes para me transformar no pai. Nossa, certeza. Que loucura. Me emocionei também.